Olá, vamos para mais uma aula, de introdução à química, hoje falando sobre os sais e os óxidos. No último slide nós tivemos a oportunidade de falar sobre ácidos e bases. Hoje nós vamos dar sequência, a essa variedade de materiais que nós temos no nosso ambiente e vamos falar um pouquinho sobre os sais e os óxidos hoje, que são dois componentes ou dois compostos, inorgânicos aí que fazem parte, do dia a dia da nossa vida. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse mineral que é importante, ou seja, dentro do contexto alimentar, porém nós temos que ter, uma grande preocupação ou um cuidado, digamos assim, na questão da utilização, de alguns tipos de sais. Entre eles, o que é utilizado em maior quantidade por nós, seres humanos, é o cloreto de sódio. Então, é o sal que é utilizado na nossa alimentação, na cozinha, no preparo dos nossos alimentos. É ele que vai ser responsável, muitas das vezes, por garantir com que ocorra o surgimento, dos sabores dos alimentos, mas nós temos que ter um grande cuidado, dosá-lo, na quantidade ideal para que ele não possa vir a trazer problemas em relação ao funcionamento ou à fisiologia, da nossa estrutura. E aí, hoje, a principal preocupação, da comunidade médica em relação ao uso do cloreto de sódio ou do sal de cozinha, que a gente conhece popularmente, é justamente nesse excesso. Se a gente for analisar, a maior parte dos alimentos hoje que a gente utiliza, principalmente de natureza industrializada, o nível de sódio na produção ou na questão de garantir a conservação desses alimentos é muito grande. Ela ultrapassa, muitas das vezes, a quantidade daquilo que a gente pode estar consumindo. Eu digo no consumo do produto durante o dia, por exemplo. Então, se tu for analisar a quantidade de sódio que tu tem no refrigerante, a quantidade de sódio que tu come lá na batatinha frita, ou qualquer outro alimento, a gente for colocar aí, fazer um balanço, a quantidade de consumo de sódio, na diversidade de alimentos durante um dia é muito elevada, ultrapassa muitas das vezes aquilo que é recomendado. E aí eu tenho que entender, ou seja, que esse sódio ele é fundamental nessa questão, ou seja, de preparar os alimentos. Porém, o exagero, que é essa grande preocupação da comunidade médica, é a questão do exagero, é justamente, ou seja, na série de problemas que ele pode causar à saúde, como por exemplo, no texto de vocês aqui fala, a questão do excesso do sal pode levar à retenção de líquidos, a fazer com que ocorra um acúmulo, além do normal, da quantidade de líquidos dentro do nosso organismo, fazendo com que aconteça, um inchaço, um aumento do volume corpóreo. A questão do aumento da pressão arterial, então faz com que a quantidade de líquidos seja muito maior, circulando pelos nossos vasos sanguíneos, pelas artérias, fazendo com que essa pressão, que deveria ficar em torno aí de 12/8, ela possa estar ultrapassando esses valores e estar ocasionando problemas em relação ao funcionamento do sistema nervoso, pode estar influenciando também na questão de doenças cardiovasculares e principalmente doenças de natureza renal. A quantidade de pessoas que têm problemas de natureza renal, ela se dá muitas das vezes pelo longo histórico, de consumo, ou seja, do cloreto de sódio, formando aí, ou seja, as pedrinhas, os cálculos renais em função, do rim não ter conseguido eliminar em grande quantidade, desse material que foi consumido pela alimentação ao longo da sua vida. Então, nesse caso aí, os sais eles são importantes sim, são compostos inorgânicos importantes, que são utilizados em diversas áreas dentro do da nossa vida, entre eles aqui, falando um pouquinho sobre o cloreto de sódio, ele é importante na questão do preparo dos alimentos, porém, o seu consumo ele pode estar trazendo, prejuízos aí ao funcionamento, corporal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Dentro da química,
ela descreve que o sal é um produto que vai estar sendo resultado, né, da mistura, né, entre um ácido e uma base, né? Isso, né, através da dissolução causada pela água. Quando se adiciona essa água a essa base, a esse sal, faz com que aconteça a liberação, né, de íons, né, de cátion, né, nesse caso aqui um íon diferente, que é o hidrogênio, tá? E um ânion, que é um hidróxido, tá certo? Então, toda vez que acontecer, né, o processo de neutralização que a gente chama, que é a adição da água, né, na mistura de um ácido e uma base, sempre vai estar acontecendo a liberação, né, ou seja, de íons positivos de hidrogênio e íons negativos de hidróxido, tá certo? Que é o que a gente chama de OH, tá bom? Então, nesse caso aqui, o sal de cozinha, que é o que a gente utiliza na nossa alimentação, ele é um resultado da neutralização de uma base e de um ácido causada pela água, tá certo? Então, aqui na equação ao lado, a gente vai verificar, né, o que aconteceu quando houve a mistura, né, ou seja, de um ácido, né, que é o ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, tá certo? Então eu tenho aqui dois produtos, tá, que foram misturados. Percebo que os dois estão, ou seja, na forma aquosa, então significa dizer que eu tenho a presença de um ácido dissolvido em água, em uma quantidade de água, e eu tenho uma base dissolvida em água também. Quando, ou seja, há a mistura desses dois e que há a adição de mais água, o que vai acontecer? Vai ocorrer, ou seja, a formação, né, ou seja, de um cloreto, tá, de sódio, nesse caso aqui que é o nosso sal de cozinha, e além disso, produzindo também a água. Então percebam que a mistura entre o ácido e a base fez com que acontecesse dois novos compostos, tá certo? Esses dois novos compostos surgiram pelo processo de neutralização, tá bom? Então, neutralização ou salificação, fazendo com que acontecesse o surgimento de dois produtos diferentes do início, porque eu tinha inicialmente um ácido, sendo que ele foi misturado com uma base, houve a neutralização em função da presença dessa água, fazendo com que acontecesse o surgimento, né, de dois novos compostos, ou dois novos produtos. Quais são esses dois produtos? O sódio, né, o cloreto de sódio aqui, ó, tá? E a presença, né, ou seja, da água. Então, um vai estar na forma aquosa e o outro vai estar no estado líquido. Percebam que, né, ou seja, todos os produtos eles estão identificados em que estado, né, físico eles se encontram, né? Se é líquido, se é sólido, se é gasoso, e o que vai acontecer com eles a partir do momento em que ocorrer a mistura entre eles. Então, toda vez que perguntar para você como é que acontece o surgimento de um sal, lembra que ele vai acontecer pela mistura básica de um ácido com uma base, tá? O que vai acontecer nessa mistura? Processo de neutralização, formando, né, ou seja, uma nova substância, que no caso vai ser o cloreto de sódio, que agora é o resultado da mistura do ácido da base, que é o sal, tá bom? E o surgimento, né, da água. Então, nesse caso, eu tenho que entender que toda vez que acontecer a mistura básica entre um ácido e uma base, eu vou estar produzindo um sal, tá certo? Então, nesse caso, a gente chama esse processo de mistura de neutralização, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, na ilustração, mostrando o que aconteceu, né, a solução de hidróxido de sódio, né, foi adicionada aqui a solução de ácido clorídrico, tá bom? Então, a mistura dos dois, aconteceu a neutralização, formando uma solução salina, tá certo? Percebam que, se há a formação de um íon positivo e um íon negativo, significa dizer que esse material agora, tá, ele tem possibilidade, né, ou seja, de conduzir corrente elétrica. E aí, quando a gente faz aquele experimentozinho lá, colocando a corrente elétrica de pilhas, né, dentro de um becker como esse aqui, né, adicionando fio e verificando se há a possibilidade de acender, por exemplo, uma lâmpada. Se não acende, significa dizer que não tem a presença, né, ou seja, de íons, né, dentro dessa mistura. A partir do momento que você coloca o sal, né, ou coloca uma solução ácida ou básica, né, o que vai acontecer? Ele passa
né, a ter uma quantidade de íons que são suficientes para transferir corrente elétrica, fazendo com que, né, o experimento lá ele possa funcionar, tá certo? Então, essa reação que foi feita entre um ácido e uma base, a gente chama de neutralização, tá ok? Ou salificação também. E após, ou seja, esse processo de mistura, vai ocorrer como resultado a presença de produtos que serão a água e o sal. Portanto, é possível definir que o sal, né, é um composto iônico formado por um cátion, tá? Que cátion é esse? Cátion de hidrogênio, tá? Proveniente da onde? Da base. E a presença de um ânion, que é a carga negativa, proveniente de um ácido, por meio de uma reação de neutralização. Então, o íon positivo ele surge, tá? Ou seja, o cátion ele vai surgir da base, e o íon negativo, que é o ânion, vai surgir do ácido, tá certo? Então, há essa possibilidade. Então, o sal ele sempre vai ser um composto iônico que vai surgir pela mistura entre um ácido e uma base. E a partir de então, vai ocorrer o surgimento de um positivo, que é o hidrogênio, chamado de cátion, e um íon negativo, né, que no caso aqui vai ser o hidróxido, tá, chamado de ânion, tá, pelo processo de neutralização. Ok? Além do cloreto de sódio, a gente pode estar citando outros exemplos básicos aqui, né, de sais. E aí eu peguei lá do livro de vocês, né, a tabela mostrando os tipos, né, de sais que vão ser encontrados e que são utilizados por nós no nosso dia a dia. Assim como também pode ser encontrada na tabela lá sobre ácidos e bases. Quais são os tipos de ácidos que são mais comuns, aonde eles vão ser utilizados, os tipos de base, quais são os mais comuns e aonde eles vão ser utilizados, tá certo? Então, aqui na tabela de vocês, né, que você tem lá no seu livro, né, o hipoclorito de sódio, tá certo? Então, a partir do momento em que é colocado, por exemplo, a presença de água, né, a gente vai fazer uma dissociação. Então, eu tenho hipoclorito de sódio na forma pura, adicionei água, formou o quê? Né? A presença de dois novos produtos. O sódio na forma aquosa, sempre, né? Ou seja, com o íon positivo, e a presença, né, do hidróxido de cloro, tá? Que no caso aqui eu tenho ele negativo, também na forma aquosa. E aqui ao lado, ou seja, as aplicações mais comuns, né, e curiosidades em relação a esse hipoclorito de sódio. Por que a gente deve utilizar, onde a gente vai estar utilizando ele? Nesse caso aí, seu uso mais comum é como desinfetante e bactericida, né? É aquele que a gente recebe, ou as famílias mais humildes recebem, né, quando não tem água tratada, para poder colocar na sua água, né, para poder utilizar isso aí, né, na sua hidratação. E isso em pequenas quantidades. Então tem que ser, né, colocado aí uma quantidade específica para cada, né, litro de água, por exemplo. Então, se eu não estou enganado, a cada 20 litros de água, se eu não estou enganado, são 40 gotas de hipoclorito para poder garantir, né, uma possibilidade de matar as bactérias presentes, né, nessa água, né? E além disso, pode ser utilizadas também para fazer a limpeza de alimentos, como verduras, deixar esses alimentos aí, né, envolvidos por água e hipoclorito, justamente para matar a presença de bactérias nesse tipo de alimento. Tá? O carbonato de cálcio, que é a matéria-prima para a produção do cimento, né? Usado também na agricultura para reduzir a acidez do solo. Então, nesse carbonato de cálcio eu vou ter o quê? Uma base, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ocorrer o surgimento de substâncias a partir do momento em que sofre a dissociação. Então, carbonato de cálcio recebeu água, ocorrerá a formação do cálcio na forma aquosa, né? E do carbono, né, trióxido de carbono, né, aqui, ó, tá certo? Nitrato de sódio, adicionado água, forma o sódio, forma o nitrogênio, o trióxido de nitrogênio, né, conhecido também como salitre do Chile, é utilizado na fabricação de fertilizantes e da pólvora negra. Na alimentação atua como conservante dos alimentos em salsicha, mortadela e salame. Aí você consegue agora, né, ou seja, entender, né, o porquê que esses alimentos eles conseguem perdurar por um longo período, né, expostos ao ambiente, porque a gente tem produtos ou
a presença de sais que vão garantir, né, ou seja, a sua integridade, não permitindo com que aconteça, né, o apodrecimento de forma muito rápida. Tá? Aí a gente tem o cloreto de cálcio, tá? Nós vamos ter o hidrogenocarbonato de sódio, né, que é chamado também conhecido como bicarbonato de sódio, utilizado aí, de diversas maneiras, como medicamento, combate à azia, é utilizado também em fermentos e bolos, pães e, além disso, de biscoitos. Então, nesse caso, né, é o tipo, né, de sal que a gente tem e a sua utilidade, o que vai acontecer quando você adiciona água. Então, você tem o produto, tá certo? Do lado esquerdo, né, do processo da equação. Você tem aqui o processo de neutralização pela adição da água e o que vai acontecer com esse produto, né, após a adição da água. Todos eles você percebe que a adição da água transformando esse produto em dois novos produtos aqui com uma característica, seja ela gasosa, líquida ou sólida. Tá bom? Então, nesse caso, é necessário a gente ter esse conhecimento básico. Então, isso aqui também você pode estar encontrando, ou seja, lá na parte que fala sobre ácidos e bases, verificar o que vai acontecer. Depois você volta lá, dá uma analisada, verifica com mais calma o que vai acontecer quando se adiciona a água e como é o nome do processo que vai acontecer para ocorrer a dissociação, né, desses produtos aqui. Tá bom? E aí o seguinte, tá, professor, mas ocorreu a formação, por exemplo, aqui do sódio, né, como é que eu faço para separar? Aí a gente vai ter que ter uma noção muito básica da separação dos produtos. Né? Assim como a gente tem possibilidade de misturar, a gente também tem métodos que vão fazer a separação desses produtos. E aí a gente tem que ter o conhecimento importante, né? Saber qual é a técnica específica para utilizar e fazer a separação desses dois materiais, né? Para que eu possa utilizar eles de forma separada. Tá bom? Então, lembre-se que nesse caso a gente vai estar formando substâncias, né? Uma com a natureza iônica positiva, né? E outra natureza iônica negativa. Então, sempre vai acontecer isso através do processo de dissociação, que é a adição da água fazendo a dissolução ou a dissociação do produto, né, original. E aí embaixo você tem, por meio das dissociações, é possível concluir que esses compostos devem ser eletricamente neutros. Isto é, a quantidade de cargas positivas deve ser igual à quantidade de cargas negativas. Então, nesse caso aí, né, fazendo com que ocorra a formação dessas substâncias iônicas, seja ela sólida, né, a uma determinada temperatura ambiente, e para que ela possa ser transformada para um outro estado físico, isso vai depender de temperatura, de um ponto de fusão, um ponto de ebulição, que pode ser mais alto ou mais baixo. Tá? Isso depende muito do tipo de material que você está trabalhando. Tá bom? Aqui nós vamos falar um pouco sobre os óxidos. Né? Esse tipo de produto ele começou a aparecer e ser estudado lá durante ou após o início a Revolução Industrial, e aí um contexto aqui um pouquinho histórico, né? A questão da Revolução Industrial que iniciou lá na Inglaterra, né, durante o século XVIII, fez com que ocorresse uma mudança no processo de produção, né, acelerando, né, esse processo produtivo e produzindo em grande quantidade. Tudo aquilo que era muito artesanal passou a ser produzido em grande quantidade, né, isso devido à questão do uso de máquinas. Inicialmente máquinas a vapor, e com a descoberta de combustíveis de natureza fóssil, aí tu tem derivados do petróleo e o carvão mineral, né, começou a utilizar máquinas mais sofisticadas, que produziam, ou seja, que tinham uma velocidade maior, produziam em maior quantidade, fazendo com que essa produtividade melhorasse e aumentasse o potencial econômico dessas indústrias aqui. Porém, veio o grande problema, porque a partir do momento em que ocorre a questão da queima desses principais combustíveis que eram utilizados para o funcionamento dessas máquinas, que eram combustíveis ou fontes energéticas à base de petróleo, né, queimando essa gasolina, esse querosene, esse diesel, né, ou queimando a questão do carvão mineral, fez com que acontecesse o surgimento de poluentes, né, e esses poluentes eles eram lançados diretamente na atmosfera, né. Foi nesse contexto, durante esse período, que ocorreu o surgimento daquilo que a gente conhece como chuva ácida.
tá certo? Então, nesse caso, a chuva ácida, né, ela faz com que aconteça, ou seja, uma modificação no ambiente, né, onde a gente tem uma alta produção industrial, tá certo? Muitas das vezes essa modificação ela não acontece próximo à indústria, mas sim em locais mais distantes, devido à questão, ou seja, do vento, né, levar esses compostos químicos que são liberados na atmosfera, se misturarem com a água e fazer com que aconteça a formação dessa chuva ácida em um local mais distante, tá certo? Então, quando a gente se refere à chuva ácida, eu tenho que entender que a água em si ela tem um certo nível de acidez. E aí, quando a gente estudou lá na parte de ácido, tem uma tabela mostrando, seja, né, o nível de pH dos materiais. Né? Então, o nível neutro é 7, tudo aquilo que está abaixo de 7, né, em direção a 0, torna-se ácido. E aquilo que está tudo acima de 7 até o limite de 14 é básico. Tá? Então, nesse caso da acidez da chuva, a água em si ela tem um nível de acidez que é baixo, permitindo com que a gente possa estar utilizando. Mas a partir do momento em que os compostos que surgem pela queima do petróleo ou do carvão mineral são eliminados, que nesse caso são os óxidos, quando misturados à água, vai fazer com que o nível de acidez dessa água ela possa estar aumentando. Tá? E aqui no encarte, né, que está no livro de vocês também, fala sobre essa questão, né, ou seja, da chuva ácida, lá na cidade de Manchester, na Inglaterra. Né, uma precipitação de água com caráter mais ácido do que o normal. Ao investigar esse fenômeno, o climatologista químico Robert Angus Smith, né, aí no período de 1817 a 84, publicou aí seus resultados após 20 anos de monitoramento, o estudo sobre a poluição do ar, utilizando o termo chuva ácida. Então, nesse caso aqui, né, você tem a informação falando que, né, para as chuvas ácidas assume valores inferiores a 4,5. O pH de uma chuva normal ele é em torno de 5,6, o potencial hidrogeniônico. Para quem não sabe o que significa pH, tá? Potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de hidrogênio que nós vamos estar encontrando dissolvida nessa água. Então, da chuva normal é 5,6. Da chuva ácida é em torno de 4,5. Então, tem um nível de acidez muito elevado. E qual é a consequência básica, né, dessa chuva ácida diretamente aos seres vivos? Né? Aí, quando eu me refiro aos seres vivos, eu estou me referindo tanto animal como vegetal. Tá? São os piores possíveis. Pode estar influenciando na questão, né, de sobrevivência de determinadas espécies, principalmente anfíbios, tá certo? Pode estar influenciando na questão, né, do desenvolvimento dos vegetais, porque acaba, ou seja, queimando, né, gerando, né, uma, digamos assim, uma danificação da estrutura que participa diretamente, ou seja, do desenvolvimento ou da formação de um novo ser, tá certo? Então foi verificado muitas pesquisas que essa chuva ácida ela interrompe o processo reprodutivo dos anfíbios, faz com que esses anfíbios eles possam sofrer dano sobre a sua pele devido à sensibilidade, à espessura que a pele desses animais apresenta, tá certo? E aí quando a gente se refere aos compostos que vão gerar essa chuva ácida, tá? A gente vai ter principalmente derivados do petróleo, né, que é gasolina, óleo diesel ou carvão mineral, né, a questão do enxofre e do nitrogênio, tá bom? Esses compostos, ou seja, esses óxidos aqui, eles vão estar, ou seja, localizados principalmente na impureza desses combustíveis, tá? Então, nesse caso, quando se queima gasolina ou óleo diesel, ocorre a formação daquilo que a gente chama de dióxido de enxofre, SO2. Tá? Por que dióxido? Porque eu tenho a presença de 2 átomos de oxigênio ligados a um, né, a um átomo de enxofre, ok? E o dióxido de nitrogênio. Então, 2 oxigênios ligados ao nitrogênio. Sendo que esse nitrogênio, esse dióxido de nitrogênio, esse dióxido de enxofre, ele surge pela queima desses combustíveis fósseis, seja ele do petróleo ou do carvão mineral. Tá certo? Na atmosfera, esse dióxido de enxofre ele vai estar reagindo com o oxigênio, que se transforma em um novo composto.
Percebam que aqui é SO2, dióxido de enxofre. Quando combinado com oxigênio, ele se transforma, né, associa mais o oxigênio, transformando-se agora em trióxido de enxofre. Né? O trióxido formado reage com a água da chuva e produz aquilo que a gente conhece como ácido sulfúrico. Tá certo? Olha só, o que aconteceu agora? A partir do momento em que é adicionada a água, eu formo agora um composto ácido, tá? Na forma líquida. Então, isso vai ser jogado diretamente, ou seja, sobre a superfície. Então, agora eu tenho o ácido sulfúrico, percebam a presença do oxigênio, do hidrogênio, na verdade, 2 hidrogênios, tá certo? Em relação à quantidade de oxigênio e enxofre, deixando essa chuva de natureza ácida, tá bom? Então, nesse caso aqui, após, ou seja, a combinação, né, do trióxido, né, de enxofre com a água, vai ocorrer a formação, né, de compostos aqui que vão agredir diretamente, ou seja, esses seres vivos na superfície da Terra. Tá? Então, a chuva normal já apresenta um pequeno grau de acidez, né, que nesse caso não agride esse meio ambiente. Porém, com a presença do dióxido de carbono, né, ou com o dióxido de enxofre, né, o nível de acidez, né, ou seja, ele vai aumentar. Então, quando eu faço a observação lá do potencial hidrogênio iônico, ele sempre vai estar abaixo do que 5,6. Então, natureza muito ácida, jamais devemos entrar em contato com, né, ou seja, esse material, porque ele causa corrosão. Né? Esse tipo de material ele é utilizado dentro das baterias, né, dos automóveis para gerar carga elétrica, em função da grande quantidade de íons de hidrogênio, né, que são formados de forma positiva, né, para gerar essa carga elétrica. Tá certo? Então, nesse caso aqui, né, nós vamos ter a possibilidade de estar formando substâncias de natureza ácida, não só pela queima do combustível, né, oriundo do petróleo, como também do carvão mineral, fazendo com que aconteça a formação, né, de chuva com um grau de acidez muito elevado. Tá bom? O gás carbônico, nesse caso aqui presente na atmosfera, é um dos responsáveis por reter parte da energia emitida pelo Sol. Então, naturalmente, a gente tem um aquecimento global. Esse aquecimento global ele é importante, né, dentro de um parâmetro, digamos assim, controlado, para gerar aquilo que a gente chama de efeito estufa. Esse efeito estufa, de acordo com estudos, é ele que não permite o avanço, por exemplo, da calota polar em relação à região equatorial. Tá certo? Então, mantém, ou seja, os polos frios e a região equatorial aquecida. Porém, com a emissão desses gases, pela queima do combustível fóssil, né, pelo processo de desmatamento, entre outros, há, ou seja, uma liberação de dióxido de carbono muito grande. E esse dióxido ele vai ficar retido na superfície, né, ou seja, na parte... superfície não, na questão da região da atmosfera. E toda a luminosidade solar que é incidida em relação à superfície, ela deveria ser refletida em direção ao espaço novamente. Porém, né, como eu tenho uma camada de poluente a mais, essa refletividade ou essa reflexão desse raio solar, ele não acontece de forma precisa. Então, essa radiação, ela vai, ou seja, bater nessa camada, né, ou seja, de gases poluentes e volta novamente para a superfície da Terra, fazendo com que aconteça um aumento do efeito estufa. Se aumenta o efeito estufa, vai mudar, né, os níveis de aquecimento global, fazendo com que aconteça, né, diversos problemas aí em relação ao equilíbrio da natureza, tá certo? Então, nesse caso aqui, derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos e mares, pode gerar comprometimento na questão, né, do cultivo de vegetais, a queima pela questão da radiação muito intensa, né, a questão, por exemplo, da destruição, né, da camada de ozônio, né, e entre outros fatores que, nesse caso, né, só trazem prejuízos para quem está, ou seja, produzindo esses produtos, que é o próprio ser humano. Tá bom? Então, esses óxidos aí, eles vão estar sendo utilizados ou estar sendo transformados em produtos de natureza corrosiva em relação à nossa estrutura. Tá? Aqui a gente tem, ou seja, a imagem que também tirei lá do livro de vocês,
mostrando o que vai acontecer, né, ou seja, com o ambiente, né, a partir do momento em que acontece a formação dessa chuva ácida. Esse gás produzido por plantas, animais e diversos fenômenos naturais dissolve-se em água produzindo ácido carbônico. Tá certo? Outro gás que torna a acidez da chuva mais intensa é o dióxido de nitrogênio, que ao reagir com a água produz ácidos nítrico e nitroso. Tá certo? Então aqui na imagem eu tenho a presença de chuva ácida produzida, né, ou seja, pela questão da formação do dióxido, né, de enxofre, tá bom? Formando aqui a chuva ácida, né, ou seja, formando aqui a questão de um composto ácido, né, óxido nitroso, né, a presença de água e a eliminação, ou seja, de gases poluentes, ou seja, em determinada região. Então, toda essa água ela vai cair sobre a superfície, ela vai estar influenciando o equilíbrio de diversos ecossistemas, seja ele ecossistema terrestre, seja ele ecossistema aquático. Tá? E aí no texto aqui vai falar sobre a questão do protocolo de Kyoto, que aconteceu lá em 1997, na conferência lá, né, da Eco 92 e tal, né, justamente para evitar com que acontecesse um nível de poluição maior. Então hoje esses tratados ainda eles são utilizados principalmente para controlar, né, o nível, né, de poluentes que são eliminados na atmosfera, justamente para reduzir, né, a quantidade de chuvas ácidas, diminuir o aquecimento global em relação ao efeito estufa, pela emissão de gases poluentes, né, na natureza. Então, nesse caso aqui, esses óxidos eles são, ou seja, os principais causadores desse tipo de problema, né, que faz com que a gente sofra, né, consequências ferrenhas aí em relação à questão de sobrevivência no planeta. Tá? Os gases CO2, SO2, SO3 e NO2 são os principais responsáveis pela formação da chuva ácida. Pertence a um grupo de compostos denominados de óxido. E o que é um óxido? Qual é o conceito básico para um óxido? É todo composto binário, então significa dizer que eu tenho a presença de dois gases, posso dizer, ou átomos que constituem essas moléculas de forma diferente. Ou seja, é formado por apenas dois elementos químicos, em que um deles sempre é quem? O oxigênio. Sempre vai ser, né, ou seja, um produto que vai se adicionar ao oxigênio e a partir de então, né, gerar, né, ou seja, esse óxido. Aí eu tenho aqui CO2, né? Então eu tenho a presença do carbono associado ao oxigênio. O S, que é o enxofre associado ao oxigênio, né? Ou seja, 2 de oxigênio. O enxofre associado a 3 átomos de oxigênio, nitrogênio. Então, isso aqui são exemplos de óxidos. E aqui a tabela também que está no livro de vocês, mostrando, né, o nome e a fórmula dos principais óxidos que nós encontramos, ou seja, no dia a dia, e a aplicação mais comum e quais são as curiosidades que nós temos em relação a esse produto. Então, o primeiro deles vai ser aqui o dióxido de carbono, tá? CO2, participa do processo de fotossíntese. Então, ele vai ser importante dentro do fenômeno de fotossíntese, porque ele vai ser absorvido pelo vegetal, né, associado à água, para ser transformado em um produto importante, que no caso vai ser o açúcar, tá certo? E a produção de uma parcela de oxigênio, ok? Dióxido de enxofre é um gás incolor, cheiro forte, irritante. Alta toxicidade é formada pela combustão, né, dos combustíveis, né, fósseis, diesel e gasolina. Então, por isso a recomendação, toda vez que funcionar um carro, deixar esse carro em local aberto, que é justamente para não acumular, né, uma grande quantidade, né, de gases que são queimados pelo processo de combustão dentro do motor, né, ou seja, pela queima da gasolina, do óleo e diesel, e não causar, né, a asfixia, né, das pessoas que estão ao redor desse ambiente. Então, funcionar carro em garagem, jamais. Geralmente, né, o funcionamento desses automóveis, né, ele deve acontecer em locais abertos, arejados, justamente para que, né, o ar possa levar esses compostos aí. Tá? Além disso, é usado como desinfetante, tá bom? Na indústria de alimentos e bebidas e produção de material tecido, por exemplo. Provoca uma série de danos à saúde, em especial no sistema respiratório, que é o processo de asfixia. Tá? Dióxido de nitrogênio, produzido principalmente pela queima de combustíveis,
né? Também é um gás de cheiro forte, irritante, de alta toxicidade, tá? Óxido de cálcio, né? Conhecida como cal vivo ou cal virgem, é sólido branco que não é encontrado na natureza e que pode ser obtido pela decomposição térmica do carbonato de cálcio, tá? É largamente empregado na construção civil, no preparo de argamassa, na agricultura para diminuir a acidez, né, de solos ácidos aqui. Monóxido de carbono também surge, ou seja, na siderurgia para extrair o ferro metálico, presente na hematita, minério de ferro. Então recebeu o apelido de assassino silencioso, né, porque muitas das vezes a intoxicação acontecia, a inalação acontecia, porém, né, as pessoas morriam, né, sem saber o porquê, em função, né, da questão do odor e que não apresenta em relação, né, a esse material. Tá? E o dióxido de silício, né, que é outro óxido importante que é utilizado aí, né, principalmente na formação, na fusão, né, ou formação, por exemplo, do vidro, né, como abrasivo, refratário e cimento. Tá? Então, nesse caso aqui, uma informação importante em relação, né, aos 4 componentes inorgânicos aqui: ácido, base, né, óxidos e sais. Se você não conhece, você jamais deve, né, cheirar, tocar ou provar esses produtos. Ah, mas é parecido com o sal, tem a mesma cor, mas você não sabe se ele tem uma natureza tóxica. Então, jamais você deve tocar o produto sem saber o que é. Ou seja, jamais deve, ou seja, perceber o odor que ele tem, tá? E jamais deve provar, né, esse produto, porque você corre um sério risco, né, de se intoxicar ou gerar uma lesão em relação ao seu tecido, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, ela finaliza aqui sobre, né, ou seja, esses compostos inorgânicos encontrados aí, né? Espero que tenham uma boa semana, né? E ótimos estudos.